Filipenses capítulo 4, versículo 10, vamos ler até o versículo número 20. Os irmãos acharam aí na Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 até o versículo 20. A palavra de Deus diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Pai, obrigado por estarmos juntos mais uma vez, diante da Tua palavra. Momento especial para todos nós que amamos a Tua palavra e queremos nesse instante ouvir a Tua voz aqui, Pai. Ouvir a palavra da verdade, a palavra que liberta do erro e do engano, a palavra que corrige a nossa vida, a palavra que é o nosso alimento. Esse alimento possa nos fortalecer esta noite, porque não viemos aqui ouvir os homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra do Senhor, que ela nos seja apresentada e produza uma transformação na vida de cada um de nós, Pai. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos, pedindo graça, misericórdia e unção do Teu Santo Espírito para ser capaz de ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. Que ela quebre as barreiras de entendimento, que ela chegue aos nossos corações e produza transformação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto da carta de Paulo aos Filipenses, como já falei aqui algumas vezes à igreja, é uma das cartas que Paulo escreveu da prisão. Estava ele preso, sofrendo necessidades, coisas ruins que uma prisão deve proporcionar, e ele escreve essa carta que ficou marcada por ser uma carta de alegria, de expressões de alegria. Como pode alguém expressar alegria quando está sofrendo, quando está preso, quando está debaixo de adversidade? Isso já nos causa um pouco de perplexidade, mas eu queria usar esse texto para falar a respeito de felicidade, que é algo que eu creio todos desejam, todos buscam de uma forma ou de outra. As pessoas sadias, normais, desejam ser felizes. É difícil você encontrar alguém que diga, eu quero ser infeliz, o meu projeto na vida é ser infeliz. Se a pessoa fala isso, você já imagina que ela tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa não está batendo direito. Então, a pessoa normal, ela certamente deseja ser feliz. Ela almeja a felicidade nas diversas áreas da sua vida. Ela deseja a felicidade na vida profissional, ela deseja a felicidade na vida amorosa, ela deseja a felicidade em todos os aspectos da vida. Isso é absolutamente algo normal, não é? Mas, para nós que somos cristãos, a felicidade se apresenta de acordo com a vontade de Deus e com princípios que Deus nos deixou na sua palavra. E é importante que a gente busque a felicidade da maneira correta. Então, para entender a felicidade, eu preciso
me questionar a respeito deste entendimento que eu tenho sobre o assunto. Eu preciso responder para mim mesmo o que eu imagino ser felicidade. Você consegue fazer essa pergunta para você e respondê-la para você também? Qual o seu pensamento a respeito de felicidade? O que é ser feliz para você? E aí uma segunda pergunta se faz também para a reflexão. Você imaginou um conceito de felicidade que deseja implantar na sua vida. Aí eu pergunto, você acha que você tem o direito de ser feliz? Essa pergunta é para a gente pensar um pouquinho, porque parece que muitas pessoas acreditam, não é, que tem o direito de ser feliz. O que é um direito? Eu preciso imaginar algumas coisas a respeito disso. Bom, se eu não souber responder a primeira pergunta, direito, o que é felicidade, muito menos vou conseguir responder a segunda pergunta, se eu tenho direito a esta tal felicidade. Porque nem a definição de felicidade eu a tenho corretamente no meu coração. Então, preciso, para responder a segunda pergunta, entender a primeira, o que realmente é a felicidade. E aí que começam os problemas, porque felicidade é uma coisa muito abstrata, não é? E é difícil você definir algo que é tão abstrato, não é algo concreto que você possa delinear e apresentar uma descrição do que é a tal sonhada felicidade. E no mundo que a gente vive, existem alguns conceitos de felicidade que a gente pode acabar absorvendo. A gente hoje, mais do que nos anos anteriores, mais do que nos tempos passados, nós vivemos muito condicionados pelas imagens, né? Então a gente tem um retrato de felicidade que é pintado, aquela famosa propaganda de Doriana, né? Você então encontra o que é o ideal de felicidade, aquela família bonitinha, sentada na mesa, todo mundo feliz e sorridente, se cumprimentando e tal, desfrutando de algumas coisas, talvez essa seja a imagem de felicidade. A gente tem hoje a mídia social que nos vende uma imagem de felicidade. Você não vê as pessoas normalmente postando desgraça, né? As pessoas só postam as coisas bonitinhas que aconteceram na sua vida. É o prato que comeu, né? É o lugar que visitou, são as imagens bonitas que você viu, você vai lá e posta na rede social. Então você constrói uma imagem no seu coração de que aquilo ali é a felicidade. Você deve, de alguma forma, também usufruir ou desfrutar daquelas coisas para ter a sensação de que você, de alguma maneira, também é feliz. Então, esses conceitos, que são conceitos do mundo, são conceitos mundanos, estão aí povoando a nossa mente, o nosso coração, para nos fazer buscar um ideal de felicidade, que, de repente, não está de acordo com a felicidade do conceito de Deus, do conceito do que nos apresenta a palavra de Deus. Deus tem conceitos bem diferentes de felicidade e não coadunam muitas vezes com a visão que nós temos por causa das coisas que o mundo nos apresenta. E aí é que está o grande dilema de ser cristão num momento como esse. Nós nos movemos, nós vivemos baseados em que conceitos? Nos conceitos que o mundo nos apresenta ou nos conceitos da palavra de Deus? Aonde está a nossa regra de fé e de prática? É no que vemos no mundo, é isso que buscamos, ou é o que a palavra de Deus nos apresenta? Esse é o grande conflito que nós vivemos. Sempre viveu a igreja assim, mas parece que é maior nesses tempos em que tudo é muito aberto, muito divulgado, e a gente é cercado por imagens de todos os lados. Qual o nosso propósito? O que vamos querer para a nossa vida? A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Outro conceito abstrato, não se pode ver, não se pode medir, a fé. Mas é essa a raiz da vida do justo. É esse
conceito de Deus que alimenta a vida do justo. Então a felicidade da nossa vida vai depender da nossa visão sobre ela. Então, quando eu entender o que é felicidade na visão de Deus, quando eu entender os planos e propósitos de Deus para a minha vida, aí eu vou poder tentar responder a segunda pergunta. Eu tenho direito de ser feliz? Veja, se eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os seus princípios e buscando para mim as coisas que Deus definiu na sua palavra, eu digo para você, sem medo de errar, você tem direito de ser feliz. Ser feliz como Deus preparou para você. Deus deseja a felicidade dos seus filhos, como um pai melhor do que qualquer pai nesse mundo. Qual é o bom pai, a boa mãe que não deseja a felicidade dos seus filhos? Me diga. Deus também deseja a felicidade de cada um de nós. Só que pelos conceitos que Ele mesmo estabeleceu. Mas se na minha mente felicidade é algo que eu aprendi, é algo que eu visualizei no Facebook, aí eu estou muito longe dessa realidade. E aí eu digo a você, esta felicidade, você não tem direito a ela. Você não tem direito a uma felicidade que foi produzida pelo homem, que foi floreada pela imaginação da mente humana. Mas a felicidade que vem de Deus, você tem o pleno direito a respeito dela. Então, com esses conceitos no coração, a gente pode responder. A felicidade do mundo, você não tem direito a ela. Mas a felicidade que tem sua origem em Deus, ela é sua, ela pertence a você. Você tem direito a vivê-la e ela está disponível para que você a exerça em toda e qualquer circunstância, como aconteceu na vida do apóstolo Paulo, que disse nesta palavra que nós lemos, que aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. Essa é uma felicidade que extrapola os conceitos, os acontecimentos, as circunstâncias da vida. Essa é direito seu e você pode tê-la até se estiver preso ou passando qualquer tipo de necessidade. Mas é nesse momento que os problemas começam na vida de um cristão, porque a felicidade do mundo, como eu disse, ela é completamente baseada no que é material, e enquanto a felicidade de Deus, ela é um conceito abstrato e espiritual. Então, se ela não é material, ela é interiorizada, ela é algo que nasce dentro de mim, que não depende do que eu tenho, que não depende do que chega às minhas mãos, mas ela nasce dentro do meu coração. E é ali que começam os problemas, até dentro da igreja. Que as pessoas no mundo vivam de acordo com os conceitos do mundo, isso não é surpreendente. O que é surpreendente é que a gente possa ter pessoas na igreja também vivendo de acordo com conceitos do mundo. E aí certamente serão frustradas, até porque vão esperar de Deus algo que Deus não prometeu. Vão esperar na vida algo que não está prometido na palavra do Senhor. A menos na mente de deturpadores da palavra que ensinam erroneamente, não é? Coisas que Deus não prometeu, trazendo a felicidade ao nível das coisas do mundo, garantindo que em Cristo, se você decretar, se você disser palavras assim ou assado, você vai materializar as coisas que você precisa ou sonha. Então, nesse momento, a felicidade da igreja se torna igual à felicidade do mundo. Ela é tão maior, dependente das coisas que eu possua, das coisas que eu tenha. E aí, irmãos, nós vamos enfrentar sérios problemas espirituais se a nossa felicidade e a sensação de que tenho direito a ela, que é muito perigosa, se basear nas coisas que o mundo nos apresenta. Se eu achar que tenho direito de ser feliz, de acordo com uma imagem errada de felicidade que o mundo me dá, a palavra de Deus já não vale mais nada para mim, e tudo que eu vou fazer na vida é viver em busca de uma falsa felicidade baseada em conceitos que foram embutidos na minha cabeça por princípios mundanos. E em nome dessa felicidade, muita gente tem desgraçado a própria vida, principalmente diante de Deus.
tem desgraçado a própria existência porque deseja ser feliz e acha que tem o direito de ser feliz. Quando eu olho para essa carta e outras que Paulo escreveu da prisão, eu vejo um homem feliz. Na carta aos Filipenses, ele fala sobre alegria. 11 vezes ele menciona alegria. De alguma forma, ele usa o termo alegria. Por 11 vezes, nessa pequena carta escrita da prisão, ele fala de alegria, ele incentiva a alegria, ele espalha a alegria. Isso, irmãos, é uma verdadeira felicidade. E não depende do lugar aonde ele está confinado, mas está dentro do seu coração a ponto de expandir-se. Como disse Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Algumas pessoas acham que a vida em abundância é a vida cheia do dinheiro. A vida em abundância é uma vida que transborda de mim. E ela sai de mim para os outros. Ela contagia os outros ao meu redor. E o apóstolo Paulo era alguém assim, que contagiava os outros. Preguei aqui semana passada, ele escrevendo a Timóteo, preocupado com a tristeza de Timóteo, ele na cadeia, e ele está incentivando Timóteo a ser feliz, a estar para cima, mesmo ele tendo todos os motivos para estar para baixo. Isso é a vida abundante. Ela está fluindo de mim, independente das circunstâncias que me cercam. E aí Paulo diz nessa carta, como nós lemos aqui, e essa felicidade, essa que vem de Deus, essa que não está condicionada ao Facebook, ao Instagram, essa felicidade precisa ser aprendida. No verso 11 ele diz, digo isto, não por causa da pobreza. Ele se considerava alguém pobre. Por que pobre? Porque não tinha o dinheiro que ele gostaria de ter, ou que ele pudesse sonhar ter. Então ele estava acostumado a uma vida de pobreza. E ele diz, eu não falo isso por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo teve um aprendizado. E como é importante na vida da gente a gente aprender alguma coisa. Você concorda que é importante? E Deus está sempre pronto a ser o mestre. Jesus é o nosso mestre, assim o chamamos. E Ele está sempre nos ensinando pela sua palavra. Mas eu estou disposto a aprender? Paulo diz, eu aprendi. Ninguém nasce sabendo nada, irmãos. Tudo a gente aprende. A única coisa que a gente nasce sabendo é pecar. Isso você já nasce sabendo. Você já nasce sabendo pecar. Mas o resto a gente aprende tudo. E Paulo passou pela sua vida cristã um momento de aprendizado. E a vida cristã é um eterno aprendizado. Nenhum de nós pode dizer que já sabe tudo, que já está formado na vida cristã e que não tem mais nada para aprender. A nossa vida cristã é um eterno aprendizado. E Paulo diz, eu aprendi. Eu aprendi, a vida me ensinou, Deus me ensinou a viver contente em toda e qualquer situação. Qualquer coisa que eu esteja passando, qualquer necessidade, qualquer tristeza, não tira o meu contentamento. Ah, como isso é importante. Ah, como isto é uma prova evidente da felicidade que vem de Deus. Talvez não seja essa a felicidade que você está buscando. E aí eu digo, se não é essa a felicidade que você está buscando, você corre um sério risco de se frustrar. Você corre um sério risco de se decepcionar. Mas se você busca uma felicidade como a de Paulo, ela é possível. Só que ela precisa ser aprendida. Você precisa aprender a viver contente toda e qualquer situação. Ele diz no verso 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E coloca sempre os extremos, dizendo, eu já passei por isso tudo, eu já passei fome. E já teve um momento que eu tinha tanta comida que fiquei até extasiado. Eu já fui humilhado, mas já fui também honrado. Eu já passei por momentos muito diversos na vida, ele está aqui afirmando.
Mas eu aprendi com esta vida e com todos esses momentos, eu aprendi a não mudar o meu estado de contentamento, de felicidade. O que é felicidade? Senão a sensação de estar satisfeito. Felicidade é um sentimento que expressa a minha satisfação, o meu contentamento. Eu estou pleno, eu estou feliz, eu não estou na ânsia de mais alguma coisa, eu estou satisfeito. Esse é o sentimento de Paulo. Mas ele diz, eu aprendi essa satisfação. Essa satisfação, ela é aprendida e, segundo ele diz, é independente das circunstâncias. Para muitos de nós, a felicidade depende de uma circunstância. Ela depende de um acontecimento. Se a mesa está cheia, estou satisfeito. Se está vazia, estou injuriado, estou espraguejando, estou xingando todo mundo. Se eu estou sendo honrado e reconhecido, estou feliz. Mas se estão me humilhando, se estão me desprezando, me sinto a pior pessoa do mundo. Assim somos nós, vivendo de altos e baixos. Paulo diz, eu aprendi a passar por isso. Eu aprendi a enfrentar os altos e baixos da vida, mantendo o meu emocional estável. Mantendo a minha vida, o meu norte, na faixa do contentamento. Não tem nada? Estou contente. Tem muito? Estou contente também. Me reconheceram, me elogiaram, estou contente. Me desprezaram, me xingaram, estou contente também. Porque a minha felicidade não depende das coisas que acontecem ao meu redor. Ela está dentro de mim. É esta felicidade que eu disse aqui, você tem direito a ela. Porque ela vem de Deus para nós. Ela é proporcionada por Deus. Ela está dentro de nós. E ele diz no versículo 13, o famoso versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes eu já vi esse versículo no vidro de um carro? Você já viu? Na porta da geladeira, no imãzinho, né? Quantas vezes já vimos esse versículo, mas tirado do seu contexto, isolado ali. Tudo posso, dá a impressão que a gente está declarando que nós somos super-homens. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui, ó. Dá a impressão que nós estamos fazendo uma declaração de super-força. Mas esquecemos o contexto. Paulo está dizendo, tudo suporto naquele que me fortalece. Suporto a fome, suporto a abundância, suporto a escassez, suporto a fartura, suporto a honra, suporto o xingamento. Tudo eu suporto, porque há alguém que me fortalece. Quem é que me fortalece? É Deus. Eu posso, então, suportar todas as coisas nele. Posso fazer tudo o que Deus me mandar fazer, mas não o que eu quero fazer. Essa é a grande diferença substancial da felicidade segundo o mundo e da felicidade segundo Deus. A felicidade segundo Deus para aquele que crê em Deus é saber que ele pode fazer tudo diante de Deus e de tudo aquilo que Deus lhe mandar fazer. Eu posso fazer e Deus deseja que eu faça e Ele tem uma vida plena para me dar, uma vida abundante. Agora, a felicidade, segundo o mundo, é saber que eu posso fazer tudo o que eu quiser. Para algumas pessoas, felicidade é isso. Eu faço aquilo que eu quero, porque o que importa é ser feliz. Ser feliz de acordo com princípios que nada se relacionam com a palavra de Deus. Esse é o princípio da felicidade sem Deus, porque a felicidade com Deus é esta que Paulo experimentou na sua vida. Então, amados, quando esse conceito não está bem centralizado, entendido, compreendido na nossa vida, nós começamos a perceber absurdos que acontecem até dentro da igreja. Porque a pessoa diz assim, eu tenho o direito de ser feliz. Uma outra frase que todo mundo fala, todo mundo é filho de Deus. Já ouviu essa frase? Mentira. E a Bíblia diz lá em João 1,12 que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então só é filho de Deus quem creu em Jesus. Quem não creu é criatura. Filho é outra coisa. Então já cai por terra essa de que todo mundo é filho de Deus, né? E aí a pessoa diz, eu tenho direito de ser feliz. Porque ela imagina que felicidade é fazer o que ela quer.
Ela imagina que felicidade é ter tudo que ela deseja. É poder desfrutar de tudo aquilo que sonha o seu coração. Então ela centra neste princípio, neste objetivo. E aí alguém vai dizer para ela, você tem o direito de ser feliz. E a sociedade está aí para empurrar isso goela abaixo de todos nós, de que você tem o direito. E aí eu, de tanto acreditar que tenho o direito de ser feliz desse jeito, eu invoco para mim coisas que, na verdade, não são bem assim aos olhos de Deus. Então, o direito de ser feliz como no mundo, ele é hoje a grande causa de divórcios na humanidade. A maioria das pessoas se divorcia hoje em dia é porque acham que têm o direito de serem felizes. Então, se eu não estou feliz no meu casamento, isso é um indício de que eu tenho direito de ser feliz, então eu tenho que me divorciar. Consertar um casamento? Para que ter trabalho? Aliás, trabalho não combina com felicidade na mente dessas pessoas, concorda? Trabalho é o oposto à felicidade. Se dá trabalho, já não me faz feliz. Se está dando trabalho, já não me faz feliz. Então ninguém mais investe tempo, ninguém mais investe esforço para salvar um casamento. A coisa mais fácil que tem é separar. E por que separou? Porque eu quero ser feliz. Por que você separou? Porque eu tenho direito de ser feliz. E aí entrou na igreja um troço chamado divórcio, que não existe na visão de Deus. Por quê? Porque eu tenho direito de ser feliz. E eu vou buscar e vou perseguir a minha felicidade. Ainda vai ter alguém dizendo assim, me divorciei, graças a Deus. Graças a Deus ele me livrou daquela praga que estava perturbando a minha vida e impedindo a minha tão sonhada felicidade. Esse é o maior dos enganos. Você começa a atribuir a Deus coisas com as quais ele não compactua. E isso também é para te fazer feliz, porque ninguém vai ser feliz sabendo que Deus está zangado com você, né? Então você tem que dizer, não, Deus, ele entende. Deus sabe que eu passei nas mãos daquela pessoa. Então ele entende essa minha necessidade de separar-me para ser feliz. E aí, essa busca da felicidade produz outra coisa além do divórcio, que é a união ilícita. É outro problema além do divórcio. É você estar com alguém sem ser casado. É a fornicação também, é o sexo fora do casamento. Eu tenho direito de ser feliz. E a qualquer hora. Não preciso esperar casar. Não preciso esperar nada ficar bonitinho. Eu tenho direito de ser feliz do jeito que eu quiser. Porque é assim que eu recebo do mundo. É assim que o mundo trata essas coisas. E hoje em dia, falar dessas coisas que eu estou falando aqui no mundo é um perfeito absurdo. E alguém vai dizer, esse pastor é um careta, é doido. Porque hoje todo mundo faz sexo com quem quer. Hoje todo mundo casa e descasa quantas vezes quiser. Mas na Bíblia não é assim. Então, se você quer ouvir o mundo, vai comprar uma revista e vai ler a revista. Não vem ouvir uma pregação. Para ouvir uma pregação, você tem que ouvir o que Deus fala sobre as coisas. E os conceitos de Deus, eles se apresentam dessa forma. Mas a minha felicidade não está centrada em Deus. Ela está contaminada por um estereótipo que eu aprendi na televisão, que eu vi na novela, que eu vejo no Facebook, que eu vejo no Instagram. Isso, então, é o conceito da perfeita felicidade que eu busco, e ele é tão distante da realidade que eu vivo, que eu, então, não me conformo com a realidade que eu vivo e quero partir para essa busca. Ignorando que aquilo que eu preciso está em Deus. E ele é capaz de me ensinar, como ensinou Paulo, a viver satisfeito, contente, em toda e qualquer situação. A transformar a minha vida, a transformar a adversidade em algo bom, a transformar um casamento em crise num casamento feliz. Eu também não digo a você, não, você tem que ficar casado aí a vida toda, seja o teu casamento bom ou ruim. Não, você tem que lutar para ele se tornar bom. Para que seja ótimo estar casado. Para que seja uma bênção entrar na sua casa. Mas isso é uma responsabilidade individual de cada um. Buscar isso. A gente se esforça para tanta coisa que não vale nada. Por que não vamos nos esforçar para uma coisa que tem tanto valor diante de Deus como é salvar um casamento? Uma questão de peso, de valores. Nós precisamos nos esforçar por essas coisas. E o direito de ser feliz nessa imagem errada
quando se apresenta no mundo, tudo bem, o mundo vive pelo mundo, mas o problema é que ele tem entrado na igreja. O problema é que esses conceitos errados têm dominado as nossas ações dentro da igreja. Por isso hoje nós estamos vendo tantos divórcios dentro da igreja. Porque ele nos leva a tomar posições contrárias à palavra de Deus. Porque eu acabo pensando e passo a ver a palavra segundo a ótica dessa felicidade. Até Deus existe para me fazer feliz na mente dessas pessoas. Eu começo a achar que só é de Deus as coisas boas. Eu olho a Bíblia e digo assim, isso aqui é bom, isso é para mim. Aí quando diz uma coisa muito grave, não, isso aqui não é para mim não, isso aqui é para o bandido, isso aqui é para outro. Não. Então eu começo a selecionar um Deus segundo a imagem que eu criei no meu coração. E eu construo o Deus que eu quero. E hoje tem um monte de gente servindo ao Deus que quer. É por isso que hoje surgem as igrejas contemporâneas, né? Você pode casar com quem quiser, você pode se juntar homem com homem, mulher com mulher, vale tudo. Porque o que Deus quer é que você seja feliz. É que em nome do amor você desfrute do sonho, do passarinho cantando, da sua vida feliz como você deseja. Então você constrói um Deus, você constrói até uma igreja. Eu quero a minha igreja. Na minha igreja as coisas são assim, todo mundo fica à vontade, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não se prega sobre pecado, não se fala coisas que possam desagradar, porque politicamente não fica bem. Nós estamos na época do politicamente correto, não esqueça disso, né? Então a gente vai ouvindo apenas aquilo que a gente quer ouvir e vai deixando de viver aquilo que Deus tem para nós. Eu prefiro a vida de Paulo do que a vida de alguém que busca a felicidade achando que tem direito a ela, passando por cima de Deus, da sua palavra e de todos os conceitos. E hoje, a coisa mais fácil que tem. Por isso eu acho um risco muito grande, eu digo isso aqui com todo cuidado, porque há pessoas muito boas nessa área, psicólogos, né, muito bons, cristãos, que podem te ajudar, mas é um risco enorme você procurar um psicólogo que não teme a Deus. Porque você vai dizer para ele, eu estou infeliz, ele vai dizer, você tem direito de ser feliz. Ah, meu casamento não está dando certo, você tem que largar esse casamento para você mudar a sua vida. É isso que ele vai dizer para você. É isso que um psicólogo que não é cristão, que não tem valores e conceitos de Deus, vai aconselhar você a fazer. Não, busca a tua felicidade, custe o que custar, vale a pena investir nela. Invista em você! É o que você vai ouvir por aí. Não existe a palavra negação no mundo, não existe abnegação, não existe renúncia. Mas Jesus diz, quem quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Qualquer psicólogo não cristão condenaria essas palavras de Jesus. Isso vai acabar com a sua vida, isso vai te afundar, isso vai te entristecer, isso vai botar você para baixo. Então não dá para juntar as duas coisas, irmãos. Não dá para a gente viver a nossa vida buscando conceitos do mundo para achar que tudo vai dar certo no final, como num bom filme. Tudo acaba bem. Essas posições contrárias à palavra de Deus, em nome de uma felicidade utópica que eu acho que tenho direito a elas, me leva cada vez mais para longe de Deus. E o que a Bíblia diz bem claramente, eu quero ler contigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, isso não está aqui por acaso. Diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, o que nós somos? Os mais infelizes de todos os homens. E a pior coisa a se constatar, buscando desesperadamente a felicidade, eu me tornei o mais infeliz de todos, sem ao menos me dar contas de que isso estava acontecendo comigo. Essa é a realidade da vida de muita gente. Essa é a realidade da vida de muita gente nesse mundo. E pior, tem se tornado a realidade de muita gente dentro das igrejas. Estavam preocupadas apenas com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida, do aqui, do agora, do momento atual. E aí se tornaram as pessoas mais infelizes do mundo, paradoxalmente buscando a felicidade. Desejando ser feliz, eu me tornei o mais infeliz. Infelizmente, esse tem sido o retrato de muita gente.
Enquanto Deus teria para você uma vida plena, abundante, como a de Paulo, que produz, que se dá, que é bênção, você acaba se centrando em coisas tão pequenas, desejando e se tornando cada vez mais infeliz sem ao menos se dar conta. Para resumir, amado, a felicidade verdadeira é fazer a vontade de Deus. A felicidade verdadeira é viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso que Deus tem para você. Que você queira aquilo que Deus tem para você. Não queira nada além do que Deus deseja para você. Deus deseja a sua felicidade? Sim, eu disse aqui. Deseja. É direito seu? Sim, de acordo com a vontade de Deus. Não de acordo com um padrão contaminado pelos princípios do mundo, mas de acordo com os princípios de Deus. Há uma felicidade a ser vivida. E ela está disponível e pode ser desfrutada, mas não será desfrutada enquanto o seu coração desejar aquilo que não é a vontade de Deus para a sua vida. Isso só gerará frustração. Se você é do mundo, é assim que você vai viver. Mas se você é de Deus e deseja as coisas do mundo, só frustração restará para a sua vida. Veja o que Paulo diz, voltando à carta que nós lemos aos Filipenses, no capítulo 4. No versículo 19, já terminando, Paulo diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo está escrevendo no final da sua carta, agradecendo àquela igreja por ter sustentado o seu ministério durante algumas de suas viagens, por ter enviado dinheiro, suprimento para ele. E ele está dizendo: olha, o meu Deus é rico, e segundo a sua riqueza e a sua glória, ele vai suprir as suas necessidades, as necessidades de cada um de vocês, porque ele tem suprido as minhas. Mesmo quando eu tenho fome, eu estou suprido por Deus, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Então, felicidade verdadeira é confiar no suprimento que vem de Deus. Confiar que Deus não falha e que um dia de fome não se compara a um suprimento que Deus tem para a minha vida. Que uma circunstância não pode me abalar, porque Deus tem algo muito maior e superior para me ensinar. Então ele incentiva a igreja falando daquela forma. Isso é o caminho da felicidade. Em Provérbios capítulo 16, vamos ler no versículo número 20. Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo número 16, no versículo número 20, está escrito o seguinte: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Que é a fórmula. A gente quer fórmula, a gente quer segredo. Por isso que os vídeos que mais fazem sucesso no YouTube, os livros que mais vendem, são os 7 passos, 13 passos, 21 passos, para isso, para aquilo outro, né? Para prosperidade, para não sei o quê, porque a gente quer uma receita, a gente quer uma fórmula mágica que vá nos dar a solução que a gente busca. E a solução está aqui. O que confia no Senhor, esse é feliz. Paulo confiou em Deus quando não tinha nada para comer. Paulo confiou em Deus quando a mesa estava lotada e abarrotada. Paulo confiou em Deus e aprendeu a viver contente. Por isso ele é feliz. Não há como você ser feliz se você não aprender a confiar em Deus. Não há como você alcançar a tão sonhada felicidade se você não aprender a depositar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança naquilo que Deus tem para você, em todas as áreas da sua vida. Deus tem algo para você. Confie em Deus e espere nele. E para terminar, em Isaías capítulo número 12, Isaías capítulo número 12, versículo 3 e versículo 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor:
Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. É nele que está a fonte da salvação e é com alegria que a gente recorre a essa fonte. Você tem uma fonte inesgotável. Jesus disse que aquele que cresce nele se tornaria uma fonte e do seu interior jorraria água viva. Essa fonte está em você, é a fonte da salvação em Deus. É dela que você tem que beber para experimentar a verdadeira alegria, para experimentar a verdadeira vida plena e abundante que o Senhor prometeu para cada um de nós. Não olhe para o mundo, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a vida dos outros. Pense naquilo que Deus tem para você. Você foi salvo e você é uma fonte agora. Uma fonte que pode se tornar uma fonte de bênçãos, mas depende da sua reação. Você pode se tornar numa fonte amarga quando vive buscando uma felicidade que nunca foi prometida por Deus. Busque aquela que o Senhor te promete, que é direito seu e que você pode vivê-la independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pedir ao Senhor que abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que a palavra de Deus produza o que o Senhor quer produzir na vida de cada um. Pai, eu te peço. Circunstância na vida, porque aprendemos com o Senhor a ser contentes, felizes, satisfeitos, plenos, independente das circunstâncias. Ensina o teu povo, Pai, a viver assim, e isso vai nos dar uma vida melhor e abundante, independente daquilo que nos cerca. Essa é a felicidade que o Senhor tem para cada um dos teus filhos. E eu te peço, abençoa o teu povo com a tua palavra, abençoa a vida de cada irmão, Pai, que ela dê frutos na vida de cada um. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém.